Oi, gente, bom dia, bom dia. Bom dia cheio do Espírito Santo para todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma jornada Atos dos Apóstolos que está marcando a nossa vida de uma maneira muito especial. Nós ainda estamos no capítulo 4. Deus tem falado muito conosco nesse capítulo e hoje nós vamos encerrar o terceiro discurso do apóstolo Pedro e vamos ver o que o encerramento desse discurso tem a nos ensinar. Antes de eu ler aqui os versículos que falam do encerramento, deixa eu imaginar algo assim com vocês. Imagina comigo uma construção de uma casa ou de um edifício. Agora imagina que o responsável por aquela construção, ele ignora o alicerce. Imagina que na construção de uma casa, além de ignorar o alicerce, o responsável pela obra, ele ignora as pilastras, aquelas estruturas de concreto que elas são colocadas ali no ângulo reto daquela construção para sustentar todo o peso da construção. Aí você está me ouvindo falar sobre isso e pergunta, sim, mas o que tem a ver? Eu vou explicar para você. Atos capítulo 4, o versículo é o de número 11. Pedro, no final do discurso, ele diz: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Pedro, discorrendo sobre Jesus Cristo, ele explica no final do seu discurso que Jesus, ele é a pedra que foi rejeitada por eles, os edificadores, mas Deus o colocou por pedra de esquina, ou seja, pedra angular. Você pode ver essa citação em alguns outros textos bíblicos, que Deus colocou Jesus Cristo como pedra angular. O que era no passado a pedra angular? Era exatamente esses exemplos que eu te dei numa construção. Sempre que eles iriam construir algum tipo de edifício naquela época, a primeira etapa era selecionar uma pedra muito forte, adequada, para poder sustentar todo o peso daquela construção. Então, a pedra angular, ela era trabalhada e colocada na esquina da construção em uma posição quase assim no formato de uma cruz, e ela sustentava todo o peso daquela construção. E Pedro disse que eles rejeitaram esta pedra, mas Deus o pôs por pedra de esquina. O que é que isso tem a nos ensinar? Tudo. Vou explicar para você, vou detalhar isso aqui para você. Jesus Cristo é o fundamento. É nele em que todo o peso das construções da obra de Deus se sustentam. Mas não as construções físicas, como você está vendo aqui, nada disso. Mas a construção espiritual, o ensinamento da palavra, a estrutura da fé, tudo aquilo que é indispensável para que a obra de Deus ela seja realizada. Paulo ele explica que Cristo ele é o fundamento. Toda a estrutura que a gente vê hoje no reino de Deus, de pregação do Evangelho, de dons e distribuição deles, de pessoas alocadas com funções no reino de Deus, porque nem todos têm a mesma função. Paulo fala sobre os 5 dons do ministério: apóstolo, profeta, pastor, evangelista, mestre. Paulo, ele fala sobre mais de 20 dons espirituais distribuídos, detalhe, a todos os cristãos da igreja, independente de cargo. Aquela mais simples pessoa que senta no banco de uma igreja para ouvir a palavra, que às vezes alguém olha para ela assim, ninguém dá nada por ela. Pois é, esta pessoa, ela tem um dom. Então, toda essa estrutura, todo esse aparato no reino de Deus que se vê, para que vidas sejam salvas, para que o ministério
de um modo geral, funcione, seja o ministério de louvor, o ministério da pregação, o ministério de serviço, seja o ministério de evangelização, seja o ministério de comunicação, tudo isso é sustentado pela pedra angular, que é o Senhor Jesus. É Ele que sustenta o peso de toda essa estrutura no reino de Deus. Se não houver uma pedra angular em uma estrutura, e agora eu estou falando de uma estrutura de alvenaria mesmo, toda a estrutura vem abaixo. Se não houver um alicerce, se não houverem pilastras numa estrutura, toda ela vem abaixo. Porque o peso da estrutura é sustentado por este alicerce, por essa pilastra e nas construções antigas, por esta pedra angular, que era a pedra principal. Então o que é que eu quero passar para você nessa manhã? Que Jesus é a pedra principal da nossa vida. É nele que sustentamos a nossa fé. É nele que sustentamos toda a nossa confiança. É dele que nós temos que depender para viver, para existir. É claro que servimos uns aos outros. É claro que precisamos uns dos outros. Somos membros do corpo de Cristo, um ajuda o outro, um apoia o outro, um ora pelo outro, o dom de um serve o outro, o dom do outro serve a um, e assim por diante. Mas onde nós temos que sustentar a nossa vida e a nossa fé é no Senhor Jesus Cristo. E Pedro complementa esse tremendo e poderoso discurso, dizendo assim no versículo 12, preste atenção. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O que você quer ouvir mais depois disso aqui? Sabe por que muitas pessoas estão apostatando na fé, estão desestimuladas, frias espiritualmente, porque têm apoiado a sua vida espiritual, a sua fé, a sua expectativa nas pessoas? Cristo é a pedra principal. Sabe por que muitas pessoas estão em ruínas espirituais, na sua fé, na sua vida de comunhão com Deus, na sua vida ministerial, na sua caminhada, na sua jornada? Sabe por quê? Porque estão apoiando a sua fé e a sua expectativa nos homens, nas pessoas, e não em Deus, não em Jesus, que é a pedra que sustenta todo o peso da estrutura. Jesus chama a responsabilidade para ele, tanto que ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele chama a responsabilidade para ele. Ele é a pedra principal, é a pedra angular. Ai de qualquer estrutura, se não tiver um alicerce, se não tiverem pilastras fortes, naquela época, se não tivesse uma pedra angular. E complemento, em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O peso da responsabilidade de trazer o mundo para Deus está sobre Jesus Cristo. Nós não precisamos de mais ninguém, não precisamos de clamar a mais de nenhum outro. Não existe nenhum outro que foi tão bom, que foi tão justo, que foi tão caridoso, que foi tão poderoso, eficiente como Jesus, a quem nós devamos clamar, pedir socorro, ajuda ou qualquer graça. Em nenhum outro há salvação a não ser no Senhor Jesus. Como diz João 14,6, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. É preciso você entender isso. Foque em Jesus. Olhe para Jesus. Foi Ele que morreu na cruz, assim, de braços abertos em nosso lugar. Foi Ele que derramou o seu sangue. Foi Ele que teve a sua carne cortada, seus ossos desconjuntados, não quebrados, porque nenhum dos seus ossos seria quebrado, diz a profecia, mas desconjuntados. Foi Ele que passou tudo isso por nós. Então nenhum outro há salvação, nenhum outro merece crédito, nenhum outro merece a nossa expectativa a não ser o Senhor Jesus. E Pedro deixa isso claro para eles. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra principal, é Ele que sustenta a nossa fé, é Ele que sustenta os dons da igreja, é Ele que sustenta a eficiência, a eficácia da obra de Deus, é Ele que sustenta o funcionamento do reino de Deus nos quatro cantos da terra. Em nenhum outro há salvação, então desperte para isso.
olhe somente para Ele. Lance a tua vida nesta pedra. Descanse a tua vida nesta pedra, porque Ele tem a força suficiente dada pelo Todo-Poderoso para sustentar toda essa estrutura do reino de Deus. É nele que você tem que confiar, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E que assim você viva a sua caminhada com Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu estou consciente disso, eu confesso isso. E essas pessoas que estão orando comigo também creem e confessam. E aquele que até o dia de hoje não tinha essa compreensão está tendo agora, Pai. Está confessando que em nenhum outro há salvação, somente no Senhor Jesus. Porque nenhum outro nome foi dado entre os seres humanos, pelo qual importa que sejamos salvos. E aqui nós confessamos, Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. E nele nós vamos depositar toda a nossa fé, expectativa e confiança para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus, e que você seja cheio, cheia do Espírito Santo. Por favor, não esquece, se não é inscrito, se inscreve aqui no canal, dá o seu joinha, por favor, deixa o seu like aqui, participa dos comentários e acima de tudo, vamos dividir o pão, compartilha, espalhe, envia para dezenas de pessoas essa mensagem. A jornada continua até amanhã às 6 horas da manhã.